que eu adoro, otorrinolaringologista, Dr. Jamal Azam. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Querido, e hoje mais uma aula. Pare tudo que você estiver fazendo e preste atenção, porque é uma verdadeira aula, né, doutor? Vamos tentar esclarecer bastante para todo mundo os cuidados com o sistema respiratório, porque nessa época do ano em especial, clima seco, muitas infecções respiratórias, vamos aprender. Eu ia até te perguntar isso, como médico, você tem notado que a gente está vivendo aí um ano, assim, severo nessa parte, que tem muita gente doente? Com certeza, inclusive recentemente, de 2 semanas para cá, nós estamos tendo um surto de gripe. Esse surto tem se propagado muito, isso tem gerado muitas infecções, muitas complicações, como sinusite, como bronquite, asma, amidalite. Olha. Então, realmente, essa é uma época do ano que a gente tem que tomar muito cuidado. Essas explicações servem tanto para os adultos quanto para as crianças também. Adultos, crianças de qualquer idade, porque o sistema respiratório ele funciona da mesma forma para todo mundo, em especial as crianças pequenas e os idosos, porque o sistema respiratório ele já é um pouquinho mais sensível, já é um pouco mais difícil. Mas nós vamos mostrar aqui como funciona o organismo normal. Depois nós vamos mostrar como ajudar este organismo normal num momento tão complicado como esse agora do clima seco. Eu vou dar um recado então e volto. A gente vai voltar com um vídeo muito legal com todas as explicações do doutor. E olha, gente, mandem perguntas, porque eu sei que tem um monte de gente aí com muitas dúvidas, principalmente as mamães, com os bebês que estão dodóis. E vamos começar com um vídeo super bacana para a gente entender como funciona o nosso sistema respiratório. Olha lá, vou pedir para a gente colocar. Doutor, vai explicando para a gente então o passo a passo dessa história. Olha só, nós estamos mostrando como funciona a circulação normal dos líquidos no corpo humano, na região dos seios da face e nariz. Então, veja bem, o nariz, ele é formado por várias cavidades que estão sempre úmidas. Essas cavidades, aqui chama-se seio maxilar, onde tem a sinusite, seio frontal. Sabe a pessoa com sinusite fala assim, eu tô com uma dor na testa. É bem aqui. Olha lá, ó, como formou a sinusite. Nessa situação aqui, ó, encheu de secreção. Nossa. Aí, o que acontece? Se o nariz ficar tampado, a secreção não drena. Gente, nós produzimos cerca de 1 litro de coriza por dia. Por dia nós estamos produzindo e essa coriza ela tem que drenar. E se ela não drenar, ela vai reter. E se ela reter, ela vai infeccionar. Então, o que a gente tem que fazer é deixar o sistema sempre úmido. Agora, essa coriza, 99% dessa coriza é água. Então, essa água vem de onde? Do próprio sangue, do corpo humano. Então, se a pessoa está desidratada, o que acontece? Não tem como formar este líquido aqui, que esse vídeo está mostrando, o líquido normal. E aí, agora a sinusite. Então, o que acontece? Quando a gente precisa formar o líquido e não tem água no corpo, ele fica grosso. E catarro grosso é grudento. Ele não sai, ele não anda. Entendi. E agora nós vamos mostrar também no próximo vídeo como que ele anda, afinal de contas. Olha aqui, eu ia te perguntar exatamente isso. Então vamos pausar aqui, a gente vai colocar outro vídeo, mas uma pergunta. Quando a gente fala do catarro, que eu acho que é aquilo, né, que também dá uma assustada, principalmente nas crianças, a gente sente aquela tosse pesada. E como eles não conseguem cuspir, eles acabam vomitando, né, de tanto tossirem. A gente nota, às vezes, que tem ali uns catarros bem grandes e consistentes. Então, é uma falta de hidratação que forma o catarro? Exatamente. O catarro grosso é falta de hidratação. Olha. Porque quando ele está muito bem hidratado, ele tem uma consistência fluida, líquida. É aquela secreçãozinha que às vezes escorre o nariz. Exatamente. Entendi. Que o pessoal fala o nariz correndo, não é? Porque ele não para de escorrer. Agora, catarro grosso, ele não escorre. Entendi. Certo? Então, a gente precisa estar sempre com o nosso organismo muito bem hidratado, especialmente porque durante a respiração, o que o clima seco faz? Resseca e rouba o ar dessa secreção, evapora esse ar. Aí, esse catarro vai ficar grosso. Catarro grosso, grudento, o que vai fazer? Infecção.
Ah, e agora a gente vai entender como é esse mecanismo. Agora, o mecanismo, para que o ser humano jogue fora essa secreção, porque essa secreção ela é produzida, aí ela vai para a garganta e a gente está engolindo, a gente não percebe. Como é feito este trabalho do corpo humano? Olha que lindo. Nós temos cílios. Esses cílios, eles batem em uma direção só. Ele vem para cá, aí ele faz assim, empurra o catarro para lá. E onde ficam? Eles ficam em toda a mucosa do sistema respiratório. Trabalham em harmonia, em organização e num sentido só, que é para cá. Que é pra gente engolir, porque ninguém fica com o nariz correndo normalmente. Entendi. Então, agora, olha só, aquele era um, não é? Agora olha como que é o clareamento, a limpeza do nosso sistema respiratório. Isso, então, eles têm que estar funcionando. Eles têm que estar funcionando. E eles estão empurrando um catarro que está aqui em cima. Certo? Eles vão empurrar esse catarro. Olha como eles são. Isso são cílios de verdade. Aí eles estão empurrando. Agora, e se o catarro é grosso? Não dá. Como que... Olha aqui, ó. Este é uma situação normal. A gente tem a secreção normal, o líquido fluido, né? Aí o que vai aparecer aqui quando a gente está respirando? Poeira, bactérias, vírus. Opa, apareceu. Olha aí. Não apareceu? O que a gente tem que fazer com ele? Manda embora. Mandar embora. Então, a gente está limpando a secreção. Reveste os cílios mandam a secreção embora, que reteve vírus, bactérias e impurezas. Agora, em que caso ele não consegue mandar embora? Então, só antes, Carol, olha como isso aqui é um ser humano. Isso aqui é de verdade, olha as partículas se movimentando. Olha só. Então, gente, isso existe. A pessoa respira poeira, são esses cílios que fazem, então, esse movimento. Agora, em que situação isso não acontece direito? De forma normal. Quando o catarro está grosso, quando os vírus e bactérias geram uma infecção crônica, aí a pessoa não se cuidou. Deixa, isso aí é só uma gripinha, um resfriado, não tem problema. Aí o que vai acontecer? Esse cílio começa a não bater direito. E a pessoa não tomou líquido, a pessoa não cuidou da sua infecção, a pessoa não tratou do seu sistema respiratório de modo preventivo, gente. Porque eu digo sempre uma coisa, comida você escolhe, mais ou menos, mas você escolhe, não é? Eu quero comer isso, eu quero comer isso. E ar, você escolhe? Não. Peraí, eu quero respirar esse ar aqui. Infelizmente. Não, eu não posso. Você não pode falar assim, eu não quero as poeiras dentro do meu nariz. Entendi. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando preventivamente. E você vai ensinar a fazer tudo isso. Agora nós vamos ensinar daqui a pouco como que a gente pode ajudar essa secreção a ficar fluida. Porque existem novidades no mercado. Isso é muito legal. Que podem ser utilizados para ajudar esse sistema, a gente vai mostrar. Então vamos colocar só uma perguntinha do Twitter ou do Insta. Da onde que é, Mar? É do Twitter. Valdemir, um beijo pra você. Vamos lá, pergunta dele. Anosmia tem cura? Anosmia é uma situação onde a pessoa não sente cheiro. É uma situação dramática, porque quem não sente cheiro, não sente gosto. Aí a pessoa vive muito triste, realmente é muito desagradável. Alguma coisa do que a gente mostrou aqui? Muito. Então, assim, primeiro, o sistema respiratório tem que estar sempre úmido, as secreções têm que estar sempre sendo mobilizadas e uma pesquisa com o médico otorrinolaringologista para ver se não tem pólipos nasais, desvio de septo ou se, infelizmente, o próprio nervo morreu. Então, pode acontecer. Alguns casos a gente não consegue resolver. E aí é irreversível. Infelizmente. Mas caso tenha outra coisa junto, de repente consegue tratar. A grande maioria a gente consegue tratar. Entendi. Então precisa detectar a causa. Então agora eu vou deixar uma perguntinha, vou dar um recado. Gente, essa pergunta é importante. A gente está explicando como funciona tudo isso. Então, como a gente sabe que o nosso corpo é muito sábio e a natureza é perfeita. Olha, que lindo, todos Carol. esses. Como pode isso? Então não vou parar, não. Vou fazer a pergunta agora. Seguinte. Corpo inteligente, a gente já está vendo que nós já temos o próprio mecanismo para eliminar, para colocar para fora o que é o problema. Agora, eu queria que você explicasse quando o caso é com uma bactéria e quando o caso é com um vírus. Porque
aparentemente, quando você tem algum problema, que você está ali com o nariz escorrendo, está se sentindo mal, todo mundo chama de gripezinha, de resfriadozinho. Peraí, como é que a gente interpreta quando é uma bactéria, quando é um vírus, doutor? No quadro agudo, naquele momento em que a pessoa começou com o nariz entupido, dorzinha de garganta, espirrar, a coriza... Naquele primeiro momento, é muito difícil determinar se é vírus ou bactéria. Tá. Mas nós sabemos que a grande maioria, mais de 90% dos casos agudos, são causados por vírus. Então, em geral, de 3 a 5 dias é um período que os vírus, tanto do resfriado quanto da gripe, mais ou menos esse período, o corpo já consegue vencer. Então, nesse período inicial, em geral, é vírus. E aí, o que a gente tem que fazer? Deixar o corpo forte, uma alimentação saudável, descanso, hidratação, higienização do sistema respiratório. Porque senão, depois desses 3, 5 dias, aí sim, se persistir o quadro mais que uma semana, o quadro respiratório, gente, o vírus já foi embora. Não é mais. Não tem como, não existe gripe de 15 dias. Não, gripe então já foi. É outra coisa. Isso, sabe que eu ouço muito? Eu tô gripado há 2 meses, doutor. Meu amigo, você é um recorde mundial. Porque que vírus é esse? Não existe. O vírus já foi embora. Então, o vírus dura lá 5 dias, uma semana. Certo? Então, certamente, a pessoa está com uma complicação. Aí sim, provavelmente é bactéria. Aí precisa de uma avaliação individualizada. Ele tenha começado como um quadro de vírus e depois evoluído para um quadro de bactéria. Mais de 90% das vezes é assim. E o que a pessoa fez? Não deu atenção ao seu sistema respiratório. Olha, gente. Então, não deixou essa secreção drenar. Porque drenou, limpou, 99% das gripes e resfriados saram sozinhas. Se Deus Agora, tem que se cuidar. Vamos fazer o seguinte, tem mais uma perguntinha aqui do Twitter na tela e a gente vai ensinar como fazer essa hidratação. Muito bacana, você vai ver. De quem que é? Natália, um beijo pra você. Natália, desculpa, Natália, um beijo pra você. Carol, gostaria de saber se colocar toalha molhada ajuda a melhorar a nossa respiração. Beijos, linda, te adoro. Obrigada pelo carinho. Então, aquelas dicas, né, de casa que eu acho que são fundamentais também. Isso, sem dúvida nenhuma, nós precisamos, nessa época, respirar um ar mais úmido. Então, bacia de água ajuda, mas a toalha molhada é muito melhor. Porque a superfície de evaporação é muito maior. Então, deixe toalhas molhadas, pode ser bem molhada mesmo. O pessoal fala, mas espera aí, eu tenho rinite. A rinite não pode umidade. Como que eu vou deixar uma toalha úmida ou uma bacia? É porque nessa época do ano é tudo seco. Não tem a rinite umidade. Não vai piorar. Não, o contrário, ela piora com o clima seco. Então, sim, deixe toalhas molhadas, deixe o umidificador ligado, faça inalação com soro fisiológico, principalmente os bebês, os idosos, e também sempre, como sempre, tomar muita água e fazer esses mecanismos que a gente vai ensinar aqui. A inalação, doutor, é assim, mesmo, pode servir como uma prevenção, mesmo que a pessoa não tenha nada, é importante fazer inalação todo dia? Nesta época do ano, especialmente as crianças e os idosos, eu posso certamente dizer que a inalação é um mecanismo preventivo. Então pode fazer, e chamo muito a atenção, nunca colocar remédio sem estrita orientação médica para aquele dia, para aquele quadro. Então, o soro fisiológico pode ser usado sempre, livremente. Aí as pessoas falam, doutor, mas quanto soro fisiológico eu coloco? 10 ml, 5, 15? O quanto quiser? O quanto quiser, Soro coloca 10. Aí quando acabou eu quero mais um pouquinho, põe mais 10. Aí faz a inalação. Meu nenê não deixa, doutor. Ele grita, ele esperneia. O que você faz? Deitou, dormiu, põe o inaladorzinho. É o único jeito. Cadê o Chico? Não tem problema, Chico tá por aí? Chico não tá. Hoje eu ia perguntar se é nenê dele, se ele faz... Quem tá com o nenê pequeno aqui? Eu acho que só eu, né, aqui do estúdio. Não, Oswaldinho. A Aninha deixa fazer inalação? Não. Não deixa. O João também não, é um horror. O bebê não quer. Aliás, uma dica para vocês, quando forem pensar em aparelho de inalação, compra um aparelho silencioso. Verdade. Porque se o bebê ouve aquele...
já acorda também. Já era, não consegue mesmo. Né? Isso, olha, é importante. Então faz o seguinte, doutor, eu vou pedir para você ficar deste lado, eu vou passar para este lado. Obrigado. E agora a gente vai mostrar também como prevenção e tratamento as novidades que o doutor Jamal trouxe hoje. Então deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Hoje nós temos basicamente 3 formas de hidratar o nosso nariz. Então o nosso nariz tem cavidades, tem locais muito estreitos onde essa secreção tem que drenar. Você me perguntou onde estão os cílios, né? Então todos aqui, ó, no sistema respiratório. Aí, o método mais antigo qual que é? Vamos pingar soro fisiológico, certo? Certo. Então, vamos pingar soro fisiológico. Agora, para pingar soro fisiológico, eu não consigo pingar de ponta cabeça. Não. Certo? Certo. Eu não consigo pingar assim. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que deitar. Então, eu vou ter que pegar a minha maquete aqui. E vamos deitar. Aí, eu vou deitar ela. A hora que eu pingar, olha o que vai acontecer. Olha ela segue um caminho só. Deu para ver? Deu. Vamos colocar mais uma vez. Perceba o que faz, então, quando a gente coloca o sorinho dessa maneira, deitado. Aí, olha o que ele faz. Ele seguiu essa linha, certo? Então, ele não mostrou o nariz, ele não umedeceu e não limpou o nariz todo, certo? Certo. Ok, aí... Opa, vai para cá. Ao vivo é assim. Vamos secar aqui, para mostrar para vocês que a utilização, então, do soro fisiológico através das gotas é interessante. Mas para bebês pequenos, ok? Não é suficiente. Às vezes não consegue limpar toda a cavidade. Então, existe também uma apresentação que é para borrifar. Aí eu vou borrifar o estúdio aqui, olha como é que é, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, o jatão, ó. Vamos lá. Jato legal. Deu pra ver? Ó, 2, 3 e... Vamos lá. Aí, ó. De novo. Aí, ó. Jato legal. Mostrou, não é? Mostrou. Ok, então eu vou colocar aqui, eu vou jogar no nariz. Quando eu jogo no... Oi, Carol. Não tem problema. Molhei a Carol. Então, olha o que eu faço aqui. Vai borrifando várias vezes. Vai borrifando várias vezes. Aí, olha só o impacto em relação à mucosa do nariz. Molhou tudo. Molhou tudo. Certo? É isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. Mas dá para melhorar ainda mais ainda. Olha lá. Vamos melhorar, não é? E é legal que a gente não está falando, claro, que marca, né, desses soros e tudo. Tem mas são avanços, né, da indústria farmacêutica também que favorece e a gente tem que mostrar, né? E a gente tem que usar, ok? Então, qual que é a apresentação hoje mais moderna de soro fisiológico? Não é remédio. Não tem nenhum tipo de contraindicação, pode ser usado para adulto e criança. Tem vários no mercado, vocês podem escolher. São os jatos contínuos. Então, ele tem uma pontinha pequena. E eu vou molhar de novo aqui. Olha lá, 1, 2, 3. Quando nós estamos apertando e segurando... Gente, vai parar lá em cima. Olha lá, ele não para. Olha tá vendo? Isso. Ó, tirei o dedo, ele parou. Que legal. Apertei... Eu tenho brincado, doutor, que esse aqui é meu melhor amigo. Nos últimos 10 dias é meu melhor amigo. Não sai da minha bolsa o dia todo. O que nós vamos fazer aqui, sem molhar a Carol? Deixa eu vir pra cá. Aí eu vou vir aqui e vou apertar e vou fazer assim, ó, gente. Pra cima, pra baixo. Olha o que eu tô fazendo aqui, ó. Então eu tô molhando todo o nariz, ó. Agora, espetáculo. Entenderam como é que é, gente? É assim que tem que ser. Assim que tem que ser. Aí a pessoa vai conseguir umedecer tudo com um jato contínuo, aí a pessoa vai aspirar, depois vai assoar, depois vai jogar de novo. E com isso, a gente vai favorecer o sistema respiratório a limpar e ajudar essa secreção ficar hidratada, fluida, e ajudar também a tirar aquelas bactérias. Para que ela saia espontaneamente. Tem que sair. Sistema respiratório é fluxo contínuo de secreção. Então agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente tem, gente, isso aqui é muito bacana. Então, como o doutor falou, isso é prevenção e também tratamento. Com certeza. Indispensável hoje, principalmente aqui em São Paulo, ter um desse na bolsa, ter um desse do lado da cama, porque olha, né, não tem nem o que dizer. Tem uma perguntinha no Insta que eu vou fazer e vou deixar uma pergunta minha também. Deixa eu ver primeiro se é parecida. Vamos ver. Ana Júlia, um beijo para você. Como diferenciamos uma gripe de uma crise alérgica provocada pela rinite, sinusite e o tempo seco? Pergunta sensacional. Sensacional. E aí, doutor, como é que a gente interpreta? É uma verdadeira bagunça. É uma bagunça. É uma bagunça. Porque quem tem rinite
Os sintomas da rinite, eles são muito semelhantes ao gripe e resfriado. Mas como que o médico diferencia? Número 1, pela frequência. A pessoa fala para mim, eu tô gripada, como eu falei, há 2 meses. Ou a pessoa fala assim, eu tô gripada a vida inteira, meu filho está sempre resfriado. Na verdade, não é que está resfriado. Com o exame clínico, a gente consegue diferenciar pelo tipo da mucosa do nariz. Essa mucosa, ela fica branquinha em quem tem alergia. Entendi. Aí tem um tecido que chama corneto nasal. Muitas mamães falam assim, ou até as pessoas, eu olhei, dentro do meu nariz tem uma bolinha branca. Porque está inchado, ela fica branquinha. Isso é então de um quadro alérgico? Isso é de um quadro alérgico. Tá. Aí a pessoa fica tendo crises de rinite. Entendi. A gripe e o resfriado, elas costumam dar sinais como dor de garganta. Por exemplo, rinite alérgica não dá dor de garganta. A pessoa começa a espirrar, começa a coçar. Agora não dá dor. Agora resfriado, gripe, dá aquele mal-estar. Então, em geral, um quadro agudo, mas acompanhado de algum outro sintoma. Tá. Mas uma questão muito importante também colocada nessa pergunta é o fato de que quem tem rinite alérgica tem maior chance, sim, de ter gripe e resfriado, porque não drena a secreção por causa do inchaço das estruturas. Então, para melhorar, tem que drenar muito. Tem que drenar o tempo todo. Nós produzimos 1 litro de coriza por dia. Nossa. Essa coriza tem que ir embora. Isso sem estarmos gripados ou resfriados? Sem estarmos gripados ou resfriados, isso é o normal. Que interessante. Estamos produzindo, como nós vimos no primeiro vídeo aqui, estamos produzindo o tempo todo. O que a gente tem que fazer com essa secreção? Produzir e fazer com que ela se mobilize e faça aquilo que a gente chama de clareamento do sistema respiratório. Entrou poeira, vírus, bactéria, não dá tempo de entrar no corpo. Entendi. Ele está sempre sendo mobilizado. Gente, lembrem disso. Tá vendo? Nessa época do ano, especialmente, lembrem de manter o nariz úmido, o sistema respiratório úmido. Eu mostrei várias apresentações, mas eu recomendo realmente os sprays contínuos, porque os sprays contínuos, eles atingem uma área menor, podem ser usados para crianças e adultos e também pode ser usado em qualquer posição. Entendi, muito então, mais fácil. Tanto com a criancinha deitada ou com o adulto, é fácil de carregar. Sem contar que é uma delícia, é gostoso. É gostoso. Né? A gente tem uma sensação boa. Com certeza, antes de uma viagem de avião, antes de... por exemplo, a pessoa sabe que vai ter que mexer com poeira, vai ter que fazer aquele trabalho, sabe? Eu vou limpar o armário hoje, eu vou ver aquelas roupas antigas, então eu vou lavar o tapete, eu vou passar cloro no banheiro. Entendi. Não é? Então, tudo isso irrita a mucosa. Então, o que a gente faz? Limpa o tempo todo. Eu vou fechar. É o segredo que a gente tem que passar para vocês. Olha, nosso tempo tá, né, Má? Mas eu preciso fazer essa pergunta para fechar porque é importante. Não falamos de um quadro de febre. E isso, claro, para adultos e para crianças. Sempre quando aparece a febre, é um alerta, é um susto. Como é que a gente pode entender essa relação, então, da febre com esses quadros que você explicou? Então, a febre, como você bem disse, ela é um sintoma e um sinal de que tem algo acontecendo no corpo humano. Não é o normal do corpo humano. Perfeito. Então, em primeiro lugar, o que nós temos que fazer? Medir a febre, porque não dá para dizer, eu acho que eu estou com febre alta ou baixa. Então, vocês em casa, apareceu febre, primeira coisa, meça. Segunda coisa, faça um quadrinho no papel, a hora que você mediu e quanto que você viu a febre. E a próxima vez que você medir, vai anotando, porque o médico, ele vai ter a seguinte impressão. Se é uma febre só isolada, por exemplo, pode ser febre da entrada do vírus, mas o corpo conseguiu vencer, não é a progressão de uma infecção. Então, febre é um sinal, um sintoma, ok? Mas anotem, viu, para falar para o seu médico. Olha, doutor, é sempre um prazer tê-lo aqui. Prazer que aula, é né? meu. Que aula, venha sempre, venha toda semana, venha dar as suas aulas. O maior prazer do vídeo, mundo. Com as ilustrações, uma simpatia. Obrigado. Olha, eu acho que ficou bem claro, chegaram muitas perguntas, eu até peço desculpas, não vai dar tempo de responder todas, mas acho que nós respondemos com o decorrer da pauta. É claro que o Dr. Jamal vai voltar e eu vou deixar um site para vocês, quem quiser tirar dúvidas, www.clinicajamal.com.br, www.clinicajamal.com.br.
Entrem em contato, tirem dúvidas e pode ter certeza, ele voltará tantas outras vezes, porque ele é um querido nosso e um excelente médico. Obrigada, viu? Sempre. Obrigado, prazer tê-lo aqui. Parabéns pela aula, né? Que eu sei que o pessoal de casa amou. Muito obrigada. E até a próxima, doutor. Um beijo.